Oi, gente, não estava planejado fazer vídeo hoje, mas estava trabalhando aqui e pensei, por que não mostrar para vocês o que está acontecendo, o que tem no jardim. Quase sempre gravo sábado, mas hoje decidi gravar antes, hoje é quinta. Então eu estava trabalhando aqui, porque já começou a esquentar de novo, então estou trabalhando aqui na sombra, nesse espaço que não mostrei muito para vocês ainda. Então, com pallets reciclados, eu fiz essa mesa aqui, dá uns 3 metros mais ou menos por 1, no qual eu tô fazendo as mudinhas que eu tô passando para vocês. Então tem muita coisa aqui, vou dar uma mostradinha no que eu tenho. Tem muita coisa nova que não vai estar para venda, tá? São coisinhas minhas também, então tá tudo uma miscelânea aqui. Recentemente, vou tirar as campanas, as coisas mais delicadas, estou colocando nessas campanas aqui, que dá para comprar na internet, que ajudam a manter a umidade. As coisas mais delicadas eu tô deixando dentro dessas bandejinhas. Aqui tem uma coleção de sálvias que não tem no Brasil, tá? Tem a coccinea, mas é de diferentes cores, né? Que não estamos acostumados. Aqui tem um mosquitinho também. Mas olha só. Vamos ver todas. Bom, aqui tem a sálvia Stamina, sálvia pratensis. Essa daqui eu acho que também é uma pratensis, não tá? É, pratensis, mais estamíneas. Aí aqui as coccíneas. E aqui tem uma sálvia nemorosa. Eu comecei a fazer elas no ano novo, eu passei o ano novo fazendo essas plantinhas e olha que lindas elas estão. Aqui também vai ter algumas estacas de trombetas de anjo, daquelas que começam meio amarelada, aí fica branca e depois quando ela tá madura ela fica rosa. Ela tem um cheirinho tão gostoso, é um dos melhores cheiros que tem no jardim. Aí aqui na outra bandeja, bom, aqui eu tô fazendo estacas de rosa Banksia da amarela, que estão pedindo mais. A rosa Banksia amarela agora é a época de fazer, é uma das únicas rosas que é a época de fazer estaca. Aqui eu tenho também uma tibuchina, orelha de onça. Se alguém se interessa, eu ainda não coloquei à venda. Aqui tem umas que já estão vendidas. E aqui eu tenho as estaquinhas pegando. Não é a época de fazer, mas tenho umas estacas pegando de rosa lilás. Aí aqui dentro eu estava transplantando agora algumas coisas. Estou tentando enraizar umas perovskias, que dão umas flores incríveis, incríveis. Aqui eu tenho uma que não existe no Brasil, que é a flor moeda. Ela dá umas moedas incríveis douradas, tá? Aqui eu tenho mais uma sálvia, tenho a Agastache Arizona, que dá uma cor incrível, incrível. Uma penstemon que não tem no Brasil, não é a minha. E aqui eu já tinha transplantado uns dias atrás. Eu tenho algumas 1000 em ramas, só que essas não são brancas, tá? Então vamos ver que cor vai sair. Tô fazendo mais umas mudinhas de quéria, que ainda faltam bastante. O capim pisca-pisca. Aqui tem uma que vocês me pediam bastante, que é o rubim. Consegui o min aqui. Sálvias, abacaxi, cada vez que eu encosto nisso é um cheiro tão gostoso. Aqui tem rosas trepadeiras rosas. Aqui algumas coisas que já estão vendidas. Aqui tem mais estaca de rosa, estaca de grinalda de noiva, estacas de sálvia diferente. Tem muita coisa nessa zona, muita coisa. Vimos só a metade da mesa ainda. Aqui é um compilado de muitas coisas que não existem no Brasil, tá? Muitas coisas. E elas germinaram super. Aqui eu tô transplantando elas, passando para um lugar maior, tá? Tem a Luísa Gratíssima, uma árvore incrível, nativa, mais sálvias. Agastache vermelho, aqui no Brasil a gente só tem um azul. Canas índicas coloridas que estão germinando não, mas enraizando. As estacas de Budleia, parece que essa daqui vai pegar bem, essa daqui é a lilás. E aqui tem azedinhas, que é uma das folhas comestíveis que mais gosto. Elas têm muita vitamina C. Recente tinha escovado os dentes, vai estar mais forte. Mas parece que foi temperada com limão. É incrível essa planta. Só que ela tem muito oxalato de cálcio, então não dá para comer muito, mas de verdade é a melhor salada que existe. Aqui eu tenho as plantas shampoo, que já estão
brotando aqui, mil em rama branca, lespedeza, mudas novas, ainda não estão enraizadas. Discoreia dodecaneura, que dá uma planta trepadeira lindíssima, vou mostrar para vocês a adulta. Framboesas, lespedésias, sálvias, leucanta, é muita coisa que tem aqui. E obviamente nesses próximos dias eu já vou ter que fazer mais uma mesa, porque essa daqui, olha ali já atrás, gente, ela já tá cheia. Eu fiz ela na sombra das araucárias, né? Então ela fica protegida. Agora essa semana vai começar a fazer bastante calor de novo. A gente teve uma semana incrível, que fez 10 graus mais ou menos. Tava incrível, muito bom de trabalhar. Só que agora voltamos à realidade do verão, né? Então fazer o quê, né? A gente tem que se adaptar, vamos trabalhar mais ali na sombra. Também comecei a limpar um pouquinho mais o bosque. Ali atrás coloquei uma rede para estar preparada agora, né? Para esse calor. Vamos ter o que fazer, descansar. E vocês, né, sempre estão super interessados em como tá a hortênsia, paniculata, vanilla frese. Olha só, gente. Na verdade, ela não é rosa, ela fica rosa quando ela tá velha. Que é algo que acontece com o nosso normal também, ó. Se vocês olham bem de pertinho, não é que ela é rosa, as folhas, as flores velhas começam a ficar nessa tonalidade, mas igual é linda, né? Mas eu ainda tô mais apaixonada por essa lemon aqui. Olha só que maravilha. Não sei, ela parece mais fresca. Lindíssima, né? Antes que me perguntem, vou ter para vender somente no outono, tá? Mas olha que lindas as cabeças dela. E ela vai ficar muito maior que isso, tá? Essas hortênsias, elas vão ficar até 3, 4 metros se a gente não poda. Então é uma planta bem grande, elas estão no primeiro ano, por isso que elas estão pequenininhas assim, tá? Mas elas vão crescer bastante. E dei uma limpada aqui um pouco essa semana, que estava mais fresco, mas ainda falta bastante. Não me atenho muito a isso também, vou fazendo no meu tempo. Algumas rosas também floresceram agora com essa baixada de temperatura. Olha que linda era essa, agora ela já tá ficando velha. Mas olha essa rosa aqui. E é essa daqui então, que eu tenho as mudinhas lá pra vocês. Ela fica bem maior, né? Olha como é que ela no verso. Planta lindíssima e ela vai tomando conta. Linda, linda, né, gente? Mas eu tinha a ideia de fazer o vídeo para vocês mostrando como tá minha horta, porque muitas vezes a gente fica nessa ideia, né, que tudo tem que ser muito perfeito, que como eu tenho a tomateira perfeita. Bom, esse não é meu caso. Meu jardim, principalmente a minha horta, é caótico. E eu tenho uma miscelânea de coisas aqui, às vezes eu esqueço que eu plantei e depois de um tempo eu redescubro a planta, que já tem fruto grande às vezes. Colhi berinjela essa semana, já estavam quase passadas. E tem algumas coisas também que eu semeio e nem sei o que que é. E uma eu tive uma surpresa, mas tão boa, e agora eu vou compartilhar com vocês em imagem e daqui a uns meses em sementes. Quando vocês imaginam girassol, vocês têm bem aquela ideia formada, né? Porque o girassol que a gente conhece é somente uma espécie aqui no Brasil, que às vezes pode variar de cor, mas o formato e a planta em si não muda. Mas a gente tem outros tipos de girassol, que na verdade é do gênero Helianthus. E agora eu consegui semente de outra Helianthus, que está bem aqui na minha frente. Traduzindo, seria o girassol de folha prateada. Então ele é bem diferente, ele é aveludado. Olha só como é que é o pompom dele antes de abrir as folhas. Ele parece coberto por veludo. É uma planta muito legal. E ao invés de ser como o nosso girassol, que dá uma cabeça, ele dá várias cabeças, tá? Elas são menores, o centro é bem mais escuro, tá? Mas ela dá muitas. Essa é uma planta que ainda tá pequena, se for ver, tá? Vou tentar me distanciar para vocês verem ela inteira. Olha só. Cada uma dessas ramas vai abrir agora uma flor e depois vai abrir 2 flores em cada rama e assim por diante durante toda a temporada, tá? Esse não é um girassol que nem a gente tá acostumado, né, de ter uma flor e ele morrer, tá? Esse girassol aqui, ele vai por bastante tempo. E aqui dá pra ver o tamanho dele, né?
Ele é bem grandinho. E ele é lindo, lindo. Ele se adapta a zonas quentes, solos pobres, arenosos. É um girassol de praia. Mas como vocês podem ver, ele se desenvolve muito bem também em condições serranas, que nem aqui, ou também nos vales, tá? Essa de verdade é uma planta especial, porque a gente não tem outras variedades de girassol no Brasil, ainda que existam muitos, muitos, tá? Vamos ver o que mais a gente pode encontrar aqui. Bom, aqui é um tipo de espinafre, que estou esperando as sementes dele também. Esse espinafre é um espinafre mais perene. Aqui ele não fica perene por causa da geada, mas zonas quentes, sim. E ele vai dar, então, essa forma arbustiva. Ele não é baixo, que nem os espinafres que a gente costuma conhecer. E é um espinafre que nem o outro. Se chama espinafre egípcio. É uma planta muito tolerante a calor, também a solos pobres, tá? Então ele vai vir muito bem no Brasil. Eu tinha ele lá no meio do deserto do Atacama, para terem ideia. E ele ficava mais bonito que esse ainda, tá? Então quanto mais calor, mais ele gosta. E dá para comer como salada, dá para colocar ele, eu gosto muito de colocar no arroz, misturar junto com a carne, várias formas. Aqui do nada nasceu uma sálvia coccinea, não sei da onde que apareceu isso daqui, mas eu vou deixando, né? Nasceu junto aqui com meus aspargos. Vamos cruzar aqui pro outro lado para eu mostrar para vocês. Eu me esqueço às vezes de colher as coisas, tá? Mas ó, se vocês verem, aqui tá o aspargo. Preciso urgentemente limpar essa cama de cultivo. Mas a gente vai vir aqui embaixo, quebrar ele. E aqui a gente tem o aspargo. E aqui tá ele. E a gente pode cozinhar ele ou comer ele assim. Ai, é um gosto. É muito bom, muito bom. Então o aspargo aqui que a gente come, na verdade, é o broto dele, tá? Porque depois ele vai criar essa planta aqui, que parece aquele aspargo que a gente cultiva, né, ornamental, mas não é o mesmo, tá? Não é o mesmo brote, mas ele dá essa planta aqui. As femininas vão ter essas bolinhas que vão dar flor e depois vão dar uns frutinhos. Se não me engano eram vermelhos. E os machos vão ficar assim cincenados. Os machos, eles produzem mais aspargo para comer, tá? Vou deixar ele aqui em cima do deck, porque depois eu já vou colocar ele na panela. Amo de paixão aspargo, muito gostoso. E o que mais? Bom, aqui a gente tem um brócolis que também não é o comum, porque é um brócolis ramoso. O que significa isso? Ele não vai dar uma cabeça grande, ele dá várias cabecinhas pequenas, tá? Então ele é muito legal, porque a gente vai colhendo, principalmente se vocês não comem muita quantidade, dá para ir colhendo toda semana um pouquinho. Aqui eu tenho semente da flor de dragão, que eu preciso tirar. Esse daqui todo mundo conhece? Eu acho que mais o pessoal de São Paulo vai conhecer, porque é uma planta muito de colonização japonesa. Esse é o shiso, ou o manjericão japonês. Eu não utilizo muito ele, mas ele tem um gosto bem legal também. Não é igual ao manjericão, tá? Ele é muito mais cheiroso. E o gosto dele, não sei, é mais perfumado, parece mais anisado que o manjericão. Mas ele é bem gostoso também. Se vocês têm alguma receita com ele, comentem aqui embaixo para me provar. Aqui embaixo tem outra coisa japonesa, que seria o nira, que é o alho japonês. É um alho perene que a gente vai comendo as folhas, tá? Então ele dá batatinhas embaixo, mas o que a gente come são as folhas. Aqui tem um chapéu de bispo, uma pimenta, chapéu de bispo. Esse é mais conhecido de vocês, né? O que mais a gente vai ter aqui? Bom, esse daqui é o tomatilho Queen of Malinalco. Ele vai dar... Ih, eu acho que esse tá podre. Então, ele vai dar... Deixa eu ver se tem algum, porque choveu demais essa semana. E aí eles meio que secaram. Será que não vai ter nenhum? Ih, não tem nenhum para mostrar para vocês. Aqui tem um muito pequeno. Não, tá podre também. Apodreceu muita coisa agora, porque deu muita chuva. Mas é um tomatilho, é um tomate que vem dentro dessas cápsulas. Já mostrei, eu acho, ano passado para vocês. E a gente come que nem fruta, tá? E os mexicanos comem muito em forma de molho. Seria um molho
agridoce, tá? Mas é tipo um physalis, só que depois ele vai ficar bem maior do que isso, amarelado, e a gente come ele assim. É bem gostoso, só que a chuva fez eles apodrecer. E outra coisa que não aguentou a chuva e o calor desse verão foi o ruibarbo. Vamos ver se ele vai brotar. Era uma planta tão linda, né? Mas olha só, ele queimou e apodreceu. Vou ter que vir aqui limpar essas ramas para ver se ele consegue brotar de novo. Mas ele tá bem podre. Tava esperando ele dar semente. Parece que eu tomei café, eu tô meio acelerada hoje, né? Bom, aqui então vou ter uma couve-flor roxa. Ela rebrotou sozinha, só que o que acontece com as brássicas? Que seria essa família. Couve-flor, couve, brócoli, no verão. Ela não gosta de temperatura quente, então o que vai acontecer? A gente vai ter pulgões se desenvolvendo, tá? Então não tá em perfeito estado, como eu já tinha falado, né? Minha horta não é algo muito bonito, mas é produtivo. Depois vai dar aqui no meio e vou poder colher tranquilamente. Aqui tem algo que está desaparecendo muito, né? Que seria o almeirão roxo. Estou esperando ele dar semente, ele já está quase, está crescendo. Ele é da mesma família da alface, então ele vai crescendo para cima e depois no meio sai o pendão de flores. Aqui eu já posso colher, eu acho, o feijão de metro roxo, que tem sementes. E aqui, olha só o desastre. Esses eram os meus tomates. Olha que nojeira que tá isso daqui. Aqui ainda tem um. Vai ter mais, mas eles apodreceram muito com a chuva. Uma pena, né? Mas aqui vocês podem ver como ele é. Esse é o tomate pêssego. E ele realmente parece um pêssego. Olha só que perfeição, né? Ele é meio peludinho por fora também. É um tomate doce. É a coisa mais fofa. Parece um pêssego. Ali um passarinho comeu e agora ele já está apodrecendo. Vamos ver se na próxima semana vai ficar algum para mostrar maduro para vocês. Eu não estaco os meus tomates, isso é um problema, porque ele pega contato com o chão e ele acaba apodrecendo mais rápido, tá? O certo é estacar, mas nunca tenho tempo no início do verão, que estou fazendo muitas coisas, e aí acaba acontecendo isso, né? Perco muita fruta por causa da falta de tempo no início da temporada. Vamos ver o que mais eu encontro para mostrar para vocês. Vamos ver, vamos ver. Aqui eu vou ter um pimentão. Eu também não coloquei estacas com os nomes de muitas coisas, então ainda estou me decidindo para ver o que vai ser, mas vai ser algo diferente. Eu não sei se esse era... Eu acho que esse vai ser um pimentão roxo para preto, tá? Eu tenho um corbate também em algum lugar por ali atrás também, que é um dos mais interessantes de todo. Aqui tem umas abobrinhas, mas não interessa porque são normais. Com a chuva e o frio, muitas borragens também começaram a se desenvolver, mas provavelmente não vão aguentar o calor que vai vir agora na próxima semana. Mas ó, várias germinaram aqui no chão. É uma planta que germina muito fácil, muito fácil. E vamos ver... Essas são as azedinhas, já em tamanho grande. Olha só no chão aqui, ó. Quanta borragem. Vou ter que pegar elas e passar para outro lugar. E aqui tem a estrela do show, que é uma das plantas mais legais. Vamos ver se eu pego um aqui. Esse daqui é o tomate de viajante. Por que é considerado tomate de viajante? Porque a gente pode pegar ele assim, né? E o que aconteceria numa viagem se a gente quisesse comer um tomate? A gente ia fazer uma lambança terrível, né? Mas olha só como a gente vai comer ele. A gente não precisa cortar, se encher de suco, tá? Ele vem em gomos, que nem uma bergamota. Que vocês podem chamar de mexerica, tangerina, não sei. Mas tu vai comendo ele assim, ó. E ele fica selado.
É muito legal essa planta, muito legal. E é um tomate meio cítrico, com uma boa consistência, tá? Então eu acho um tomate perfeito para comer in natura, porque ele tem assim, é igual uma bergamota mesmo, assim, ele tem um pouco de cítrico. Acho ele bem gostoso. Mas ele fica bom também em molhos, tá? Dá para fazer tranquilo molhos com ele. Muito gostoso. E aqui do outro lado eu vou ter a outra variedade, que já estou vendendo faz bastante tempo, de tomate. Deixa eu ver se eu acesso ele. Ele sofreu muito, muito com o calor. Mas esse daqui, olha só, gente. Esse é o Black Beauty. Olha que maravilha esse tomate. Quando ele tá verde, ele não tá verde, ele tá preto, ó. E quando ele fica maduro, ele fica nessa cor aqui. Olha só. Muito, muito lindo, né? Esse é o Black Beauty, que é um tomate muito mais encorpado, bem mais doce que o outro, tá? Muito bom para molho e também para utilizar em hambúrguer e em outras coisas, tá? Mas ele é mais suculento que o peach, que o pêssego, tá? E aqui eu tenho mais algumas coisinhas. Meu Deus, tá tudo muito crescido, tá? Muito. Aqui eu tenho quiabo vermelho. Deixa eu ver se esse tá maduro. Olha só, gente. Aqui tá o Queen of Malinalco de novo, ó. Só que ele não tá maduro, mas olha o tamanho que ele fica. Ele tem que estar amarelo para poder comer, tá? É uma pena porque a gente tem tanto contraste, né? As plantas não conseguem se adaptar bem. Uma semana é 40 graus seco e depois a gente tá com 10 graus chovendo, então é uma loucura e muitos frutos não aguentam. Eu deveria ter uma estufa aqui para essas plantas aguentarem, tá? Mas não é algo que eu consegui fazer ainda. Mas um dia a gente chega lá, né? E hoje, em espanhol, eu fiz um vídeo sobre uma planta que eu adoro, adoro, que seria as crocósmias. Olha só esse mar de crocósmia aqui. Eu nem tô conseguindo mais passar nesse caminho, porque tem muitas, muitas. Mas como é que eu vou tirar isso daqui? Olha a maravilha que isso é. Essa é uma planta tolerante ao calor, tolerante ao solo pobre, não precisa de muito, ela só quer um pouco de umidade. Então se vocês colocam ela num local que tem um pouquinho de umidade, não precisa ser muito, vocês já vão ter uma floração muito abundante e ano tras ano vocês vão ver que ela vai dar mais e mais flores. É uma planta incrível, incrível, não consigo empurrar aqui, ó. É uma planta incrível, incrível. E ela vai ficar muito legal agora na composição. Por quê? No extrato alto, os lírios agora brancos vão começar a se formar. A gente tem todas aquelas ramas brancas lá atrás, então elas combinam demais. E para dar uma sensação mais de verão ainda, vamos cruzar aqui. Ela vai estar em contraste com as Rudbeckias laciniatas que vão começar a abrir agora. Então é uma composição incrível que dá essas plantas. E aqui estão as ramas, conhecidas como chá, mas vai dizer que não são incríveis também. E ali as Rudbeckias hirtas. Tem muita coisa agora se desenvolvendo no jardim, é legal quando que a gente consegue assim dar um respiro por causa do calor e sair para dar uma olhada em tudo que está acontecendo. Infelizmente, a gente tem essas bombas de água às vezes, né? Então, algumas das plantas a gente acaba perdendo. Mas é assim, não dá para ter tudo nessa vida, né? Olha só a composição das Rudbeckias com os cosmos. E atrás, crocósmias. Essa é a melhor época agora, melhor época não, melhor horário, né? Sair nesse pôr do sol incrível. Barulho dos grilos, daqui a pouco começa a cantar as rãs também. Os passarinhos indo dormir. É muito gostoso. É bom, né?
Ainda que não seja a minha época favorita, a gente sempre pode tirar coisas boas, né? De qualquer época do ano e qualquer etapa da nossa vida também. E eu quis fazer esse vídeo. Ai, olha aqui, eu esqueci os amarantos dreadlock. Olha que coisa mais linda, não só para comer, mas também como ornamental no nosso jardim. Linda, né? E eu quis fazer esse capítulo mostrando um pouquinho da minha horta. Por quê? Porque eu sempre escuto e leio os mesmos comentários. Samantha, eu nunca vou conseguir ter um jardim tão perfeito como o teu, que tenho muito que aprender ainda, eu tenho plantas minhas que estão morrendo. Gente, não tem nenhum jardim que seja perfeito, tá? Nenhum. Eu aposto com vocês que não tem nenhum jardim. Sempre vai ter um ângulo melhor que a gente vai poder apresentar, uma foto linda que a gente vai colocar no Instagram, mas a realidade é essa, tá? Só se a gente tiver muito dinheiro, com muita gente trabalhando no nosso jardim para manter, e um clima perfeito, que hoje em dia já não existe mais, porque com o aquecimento global tá tudo uma loucura, então locais que eram para ser com um clima bom, que nem aqui, estão ficando muito quentes, a gente tem chuvas torrenciais acontecendo também sempre, então não existe jardim perfeito, tá? A gente tem que meter a mão na massa e fazer o nosso jardim e fazer com que os momentos que a gente passa neles sejam muito bons, tá? Então, tentem apagar isso, que não vou começar porque meu jardim nunca vai ser tão bonito como. Não pensem assim, tá? Façam que nem eu e aproveitem a construção dele, tá? Aproveitem cada momento, cada bichinho que vocês vejam caminhando, aproveitando o lugar que vocês transformaram, tá? A natureza precisa de mais pessoas que se importam com ela, tá? Então, qualquer plantinha que vocês coloquem, ainda que esteja um pouco comida, um pouco seca, um pouco estressada, ainda assim ela vai criar um lar para muitos animais, muitas aves, muitas abelhas, tá? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado aqui o passeio e até a próxima. Tchau!